gravamos. Espera só começar a gravação, vamos lá. Então, estamos gravando agora. Bom, coincidentemente, justamente no último dia do nosso preparatório saiu o edital. Eu fui empurrando, né? Vamos que vai sair o edital, vai sair o edital. Eu acho que sai em julho e ele sai em agosto. Então, agora começa uma nova etapa, né? Quem já estava em preparação leva uma senhora vantagem. Quem não estava se preparando ainda tem chance, desde que tenha uma preparação bem feita, né? Não adianta olhar o edital, ver aquela montoeira de matéria e falar assim, eu tenho que saber isso tudo. Não tem, porque não vai cair aquilo tudo, né? Concurso não é quem sabe mais, não é competição de quem sabe mais, é uma competição de quem se prepara melhor, né? E é justamente esse o objetivo que a gente tem quando a gente fala em preparação para concurso público, né? O pessoal que está fazendo o preparatório, que começou lá em março, a gente teve aí praticamente 4 meses trabalhando com conceitos teóricos do último edital, que por coincidência parece que foi uma cópia, né? Tirando uma coisa ou outra, mas foi uma copia e cola do último edital. Então, já quem estava em preparação já largou com o corpo à frente. Agora, 2 coisas que eu vou falar com vocês. Nós temos 2 cargos específicos sendo trabalhados nesse concurso, né? A gente tem de professor, grau 3, que é o professor especialista, que atende os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, e a gente tem o coordenador pedagógico, né? O professor especialista, ligeiramente ele se deu um pouquinho mal, né? Por causa da bendita conhecimentos interdisciplinares. O cara é formado em matemática, mas ele vai ter que responder questões de português, de biologia, de química, de física. Eu sou formado em geografia. Legal, vai responder matemática, vai responder física, porque perpassa pelos conhecimentos interdisciplinares. Os pedagogos se deram bem nessa, né? Geralmente, pedagogos se dão mal na história, mas dessa vez se deram bem. Porque 100% do conteúdo de coordenador pedagógico são conteúdos da parte pedagógica ou então de igualdade racial e de gênero, né? E acaba estando muito ligado. Quem trabalha com as questões aí da parte pedagógica trabalha também com essas questões de igualdade racial e de gênero. Então, enfim, é um edital muito parecido com o anterior. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos destrinchar esse edital, né? O primeiro passo para você cair num concurso é você não conhecer o edital. Sabe por que eu digo isso? Eu dou um exemplo bem prático. Recentemente, eu dei aula para um curso preparatório lá no Rio. E o pessoal tinha lá, eu não me lembro as disciplinas específicas, mas tinha raciocínio lógico, matemática, língua portuguesa, conhecimentos específicos. E o pessoal geralmente tem pânico de raciocínio lógico, né? Ver raciocínio lógico já se arrepia todo, e agora, como é que acontece? E a carga horária de raciocínio lógico era imensa. Tinha gente que falava, não, eu só peguei raciocínio lógico porque eu tenho que aprender de qualquer jeito. Aí, quando você pega o edital, raciocínio lógico tinham 5 questões que valiam 1 ponto cada. Conhecimentos específicos eram 30 questões valendo 2 pontos cada. Então, isso quer dizer o quê? No somatório total, daria 100 pontos. Raciocínio lógico só valia 5. A pessoa se matou por causa desses 5 pontos. E também, que garante que ela vai fazer os 5? Se fizer, não vai fazer diferença nenhuma. Se ela acertasse 2 questões da parte específica, já equivaleria. Então, aonde eu quero chegar com isso? Você precisa conhecer o edital, você precisa saber aonde que vale mais ponto, né? O que você pode, o que você não pode fazer. Esse concurso do Estado, a exemplo de 2017, ele tem uma característica muito curiosa. Geralmente o concurso diz o seguinte, se você tirar 0 em alguma matéria, você está eliminado. Esse não fala isso. Em compensação, ele diz o seguinte, você precisa acertar 60% da prova. Tá? 60% da prova para ser habilitado. Um detalhe, a gente só vai corrigir provas discursivas de 3 vezes o número de vagas.
Então, se você está tentando para um cargo que tem 20 vagas, eles só vão corrigir os 60 primeiros colocados. Então, você pode ter tirado 80, mas se você não tiver entre os 60 primeiros colocados, a sua prova discursiva sequer vai ser corrigida e você está eliminado do concurso. Então, assim, não dá para aquele assim, eu vou tirar 60 que eu me garanto, estou tranquilo. Não, não quer dizer nada. 60 não quer dizer que você vai passar, nem 70, nem 80. Vai depender muito do rendimento dos outros candidatos. Agora, eu digo para vocês com tranquilidade. 80 pontos é mais do que o suficiente para vocês estarem classificados, né? Obviamente, vai depender do número de vagas que vocês vão tentar. Bom, então vamos lá. Vamos começar a ver o edital. E aí, aos poucos, eu vou comentando outros detalhes em relação a ele. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. A primeira coisa que geralmente a gente faz, isso daí já é sintoma do desespero, né? Você vê o edital, a prova vai ser no dia 6 de novembro. Tem 3 meses para a prova. Aí você pega aquela montoeira de LDB, 100 páginas, fica lendo tudo. Vocês não vão conseguir ler tudo. Se vocês pararem para ver só a igualdade racial e de gênero, a quantidade de legislação que tem ali, vocês não vão conseguir. E se conseguirem ler tudo, vocês não vão memorizar tudo. Então, não adianta. Agora, não adianta desespero. Nem agora, nem antes. Concurso não se vence com desespero. Então, vou falar do edital e depois eu vou falar modos de se preparar para isso aí. Então, vamos lá. Começando com o edital da SEC, eu vou começar com alguns dados gerais que aparecem aí no edital que se interessam muito a gente, né? A gente tem 2 cargos gerais, né? Professor grau 3, e aí tem suas várias especialidades, língua portuguesa, matemática, geografia, história, educação física, tem vários. E coordenador pedagógico, dessa vez tem 2 tipos de coordenador pedagógico, o geral, né? E o voltado para as escolas indígenas. O para as escolas indígenas, é preciso que vocês sejam da etnia. Eu não acredito, não sei se tem alguém aqui que seja de alguma etnia indígena. Se tiver, que ótimo. Mas não é muito comum, né? Principalmente na capital, aqui em Salvador, região metropolitana, não é tão comum. Mas tem, sim, vaga para os coordenadores pedagógicos de escolas indígenas. As inscrições começam amanhã, né, e vão até o dia 30 de agosto. Dica básica. Primeira, já para começar, façam logo. Não fiquem enrolando. Eu vou fazer. Fazer a inscrição não quer dizer que você precisa pagar. Só vou ter dinheiro dia 15. Tranquilo, mas faça a inscrição. Eu já vi várias pessoas perdendo o concurso porque esqueceram de fazer a inscrição, né? E quando chega lá na última hora, encerrou. E aí não tem mais como fazer, tá bom? Então, amanhã vai abrir, se eu não me engano, é a partir das 14 horas ou das 10 horas da manhã. Tem ali explicadinho na frente, a gente vai falar. Faz logo, entra lá no site da Fundação Carlos Chagas, faz a inscrição. O período de isenção também já vai estar aberto, vai até quem... existem os casos de isenção, geralmente é quem tem CAD único, geralmente não, é só para quem tem CAD único, e vocês podem pedir isenção, a gente vai chegar lá. O valor, meio salgadinho, né? R$140, vão ganhar um dinheirinho bom com esse concurso, hein? Porque é concurso aí para botar uns 40 mil candidatos. Façam as contas aí que a coisa vai ficar bem... O cofrezinho vai estar cheio. Salário. A gente tem 2 salários, né? Um salário para professor e um para coordenador pedagógico. Do coordenador pedagógico é um pouquinho maior, é R$100 a mais, né? Na próxima página eu tenho aí, falando aí desses salários específicos. A prova vai ser no dia 6 de novembro, um domingo pela manhã, para todos. Isso quer dizer o quê? Eu sou pedagogo, mas também sou professor de matemática, no meu caso. Eu sou pedagogo, sou professor de matemática. Só que eu não posso fazer os 2, porque os 2 são na parte da manhã, né? Então, você vai ter que fazer um ou outro. Quem tem 2 formações vai ter que escolher entre uma e outra, tá? E a organizadora, uma das melhores organizadoras do Brasil, tá? A Fundação Carlos Chagas, questões dela são muito bem elaboradas, não são questões difíceis, o pessoal do preparatório está acostumado com questões da Fundação Carlos Chagas, que a gente já resolveu, né? E um dos pontos de dica, resolvam questões da Fundação Carlos Chagas, para vocês se acostumarem com o tipo de questão
com o tipo de exigência que é pedido. A Fundação Carlos Chagas, as organizadoras não variam o seu estilo de questão, né? Elas seguem sempre um estilo. Então, vocês precisam estar acostumados a esse estilo. Bom, dados gerais, vamos falar das etapas. Vão ser 3 etapas. A primeira etapa é a prova objetiva, múltipla escolha. A segunda etapa é a prova discursiva, que acontece no mesmo dia, 6 de novembro. E a terceira etapa é a prova de títulos. Essa prova de títulos, especificamente, ela não conta muito título, não. Mas pode fazer diferença, tá? Às vezes, meio ponto é suficiente de te tirar do 20º lugar e te passar para o 4º, 5º. Ou vice-versa. Meio ponto te tira do 20º e te joga para o 40º. Então, às vezes a gente acha, a prova de títulos aqui, a objetiva vale 100, a discursiva vale 100 e a de títulos vale 5. E o resultado final é a soma delas. Então, o máximo que vocês vão conseguir é 205 pontos. Aí você fala assim, eu tirei 80 na objetiva, 70 na discursiva, eu estou com 150. E eu tenho mais um ponto na de título, vale a pena? Vale. Às vezes esse um pontinho que vai fazer a diferença, tá bom? Então, títulos é muito importante. É um elevador muito importante. Aí vem o salário que eu falei, né? A gente tem uma pequena diferença, lembrando que a gente só tem carga horária de 40 horas, né? Não houve opção de 20 horas. Todos, no Estado, já nos últimos concursos, todos são para professores de 40 horas. Lembrando, só para o pessoal que não tem muito costume, professor de 40 horas não quer dizer que ele fica 40 horas em sala de aula. O pessoal que está estudando aí no preparatório, né? Não pode falar que não sabe disso. A lei do piso, né? O que diz a lei do piso? 1/3 da carga horária do professor é em atividade de não interação com os alunos. Ou seja, o professor fica 26 horas em sala de aula e o restante fora. Então, o professor do Estado ele tem 26 tempos a cumprir. Primeiro que não é hora, é tempo, né? O tempo é considerado uma hora-aula, mesmo ele tendo 45, 50 minutos. Então, o professor do Estado ele vai cumprir 26 tempos e as outras 14 horas são cumpridas uma parte na escola e outra parte em formação ou em casa. Geralmente tem essa parte que é feita em casa, né? O professor é liberado e tem uma parte que é cumprida na escola com o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico, por sua vez, não tem essa questão de 1/3, né? Porque ele não tem atividade de interação com o aluno. O coordenador pedagógico não interage com o aluno, ele interage com o professor. Então, a lei do piso, esse 1/3 não atinge ele. Em compensação, ele ganha aí, ó, R$ 137 a mais. Vocês estão vendo aí 3.850 é o valor base, né? O professor 3, ele tem mais R$ 1.200 de gratificação, chegando a 5.050, e o coordenador pedagógico tem mais 1.337, chegando aí a R$ 5.187,88. Com o tempo, né, existem os enquadramentos, você vai enquadrando sua pós-graduação, seus cursos e mais, e esse valor vai aumentando paulatinamente. Sem contar que também, a maioria das escolas, você ainda pode fazer aquela hora extra, né, complementação de tempo, que aumenta um pouquinho o seu salário também. Então, assim, vou falar para vocês, é um mau salário? Não é. Poderia ser mais, porque professora e coordenador pedagógico são 2 profissões que não é para qualquer um, né? Pessoal que nunca é recém-formado ou nunca trabalhou como professor mesmo, não é que eu queira assustar, não, mas assim, não é brincadeira, né? Tem que estar preparado, porque a gente lida com criança e lida com adolescente. Pode lidar com adulto também à noite, que é muito mais tranquilo, mas é cansativo, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Então, esse salário aí, embora seja um salário legal para padrões nacionais, não é muito. Ainda digo mais, não é justo. Eu acho que seria mais para ser justo. Mas, enfim, é o que o Estado está pagando, comparado com outros estados, até, se a gente for comparar com o estado mais rico do Brasil, São Paulo está pagando mais, né? O que é um absurdo com os profissionais de lá de São Paulo, não os daqui, né? O estado rico pagar tão pouco. Aqui
embora não seja um estado tão rico, paga mais, deveria pagar mais. Mas... Requisitos. Existe uma série de requisitos, mas os principais que interessam a gente aqui são esses dois. Tem que ser maior de 18 anos e ter a formação para o cargo. Não pode ter sido condenado por improbidade, um monte de coisa que não vai atingir a gente, né? O que atinge a gente aqui? Tem que ser maior de 18 anos, todo mundo aqui tem, né? Embora existam várias pessoas com cara de novinho assim, né? Mas todos somos maiores de 18 anos. E a formação exigida para o cargo. Aí vem uma questão. Tem muita gente que está fazendo a faculdade ainda e me pergunta, devo fazer o concurso? Claro que deve. Claro que deve. A formação você só comprova no momento da sua convocação. Então, você vai fazer o concurso. A homologação desse concurso está prevista para 18 de abril. 18 de abril. Isso quer dizer o quê? Antes disso, não vai haver convocação, né? E mesmo depois do 18 de abril, é provável que essa convocação só saia um pouquinho de tempo depois. Vale lembrar que vai ter uma mudança no governo do Estado, né? Então, vai ter um governador novo, até a casa se ajeitar, a Secretaria de Educação. Então, assim, quem está no antepenúltimo período pode fazer tranquilamente esse concurso, né? Antepenúltimo, não, penúltimo período, né? Porque vai ter agora penúltimo nesse último no próximo semestre. Pode fazer tranquilamente que vai ter como concluir. Inclusive, o pessoal que já é licenciado e queira fazer uma segunda licenciatura naquela de prazo mais exíguo, tem total condições de fazer, tá bom? Bom, então essas são as formações para o cargo. Isso daí eu vou falar depois também de possibilidade de você tentar para um outro cargo. Então, seguimos. Agora vamos falar das inscrições. As inscrições vão ficar abertas exclusivamente via internet no período de 10 horas de amanhã até as 14 horas do dia 30/8. Atenção, amanhã já abre. Dica, vai lá e faz. Mesmo que você não pague. Vai, faz, imprime o boleto, vai estar lá com vencimento para 30 de agosto. Quando você tiver o dinheiro, você vai e paga. Isso se você não for pedir isenção, tá? Muito cuidado, porque encerra no dia 30. Como todo brasileiro, o pessoal vai deixar para o dia 30 para fazer a inscrição. Só que olhem o horário que termina, às 14 horas do dia 30. Então, às vezes, o pessoal, não, até 23h59. Não, só que aqui está falando que até às 14. Às vezes prorroga, às vezes não. Você não pode contar com a sorte. Então, faz logo essa inscrição para você não ter problema, tá bom? Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto bancário, de acordo com as instruções constantes no site da página de inscrições, até a data limite, 30/8. Em muitos concursos, a data limite é depois. Termina no dia 30, pode pagar até o dia seguinte, 31. Aqui não, é no dia 30. Tá? Programa-se para o dia 30. No valor de R$ 140 para o cargo de professor padrão P grau 3 e para o cargo de coordenador pedagógico padrão P grau 3. Nossa, trava-língua. Então, R$ 140 o valor da inscrição. Tem a isenção. Eu acho que é o que está aqui agora, né? Isso aí, isenção. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com exceção ao cidadão amparado pelo Decreto Federal 6.593, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas do Governo Federal, CAD Único. Então, quem é inscrito no CAD Único tem direito à isenção. Tá? Como é que é feito essa comprovação? O número do NIS, né? O número de identificação social é suficiente para comprovar. Então, como é que vocês vão fazer? Quem é inscrito no CAD Único vai fazer o requerimento de isenção do pagamento de inscrição. Agora, prestem atenção, porque essa requisição é só até o dia 8, é só até segunda-feira agora, tá? Então, começa amanhã, 10 horas, e encerra no dia 8. E o resultado sai logo depois. Ah, tá, vamos supor que indeferiram o meu. E agora, o que eu faço? Você tem duas opções. Ou você desiste do concurso ou você paga. Tá? Não tem problema nenhum, você pode pagar se for indeferido. Agora, se foi deferido, legal, você não vai precisar, você está isento do pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 140 e é um pouquinho puxado. Ok? Então, isenção, quem tem condições de pedir isenção, ou seja, quem é inscrito no CAD Único, não pense duas vezes. Começa amanhã, 10 horas da manhã, já faça a requisição de isenção
do pagamento, tá bom? Lembrando que só vai até segunda-feira, dia 8. Gente, qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Qualquer pergunta, fiquem à vontade. Ao se inscrever para o cargo de professor, o candidato, não apenas para o professor, tá? Para o coordenador também. O candidato deverá indicar o código da opção do cargo, núcleo territorial de educação e código de opção da cidade de realização das provas. A mesma coisa para o coordenador pedagógico. O que quer dizer isso? Vocês não vão fazer concurso para o estado da Bahia, vocês vão escolher um NTE, um núcleo territorial. Então, o maior deles e o que tem mais vaga é o NTE 26, que é o de Salvador e região metropolitana. Né? Como é o maior, ele tem naturalmente mais vaga e também tem mais candidato. Então, não adianta, vou fazer nesse que tem mais vaga. A concorrência é maior também. Então, assim, claro, se você, eu tenho minha família lá em Vitória da Conquista, quero fazer para lá. Legal, independente de ter muita ou pouca vaga, mas vocês sabem que sempre vai haver convocação, então, e lá, por ser menos vaga, o número de candidatos também é menor. Então, não prestem muita atenção em quantidade de vaga, isso daí não quer dizer muita coisa, tá? Agora, independente de onde vocês optarem pela vaga, vocês podem fazer a prova em outro lugar, tá? Por exemplo, eu quero me candidatar para a vaga lá em Juazeiro, mas eu quero fazer a prova em Salvador. Não tem problema nenhum. Você pode optar por um e fazer a prova em outro. Você também tem a opção de escolher as cidades de prova. Ok? Seguindo, isso é feito no momento da inscrição. Depois não pode mudar. Tá bom? Depois não pode mudar. Você pode até, se não pagou ainda a inscrição, você pode até fazer uma outra inscrição. Isso pode. Tá? Aí como é que vai ficar? Só paga uma. A outra você não paga e você vai ter automaticamente, não vai estar valendo. Tá? Agora, se você pagou, amigo, dançou. Se você quiser mudar, vai ter que fazer outra e vai ter que pagar de novo. Aquela ali já está paga, não tem devolução. Ok? Duplicidade, isso daqui é importante, que eu já tinha falado. O candidato deverá efetuar uma única inscrição no concurso de que trata esse edital. Se ele efetuar duas, só vai ter validade uma. E qual é essa uma? É a última. Tá? Então, por isso que eu estou falando, fez uma, deu errado, faz outra. Não tem problema. Agora, se você pagou a primeira, dançou. Aquele dinheiro não devolve, não. Vai ter que pagar a outra para fazer. Tá bom? Não existe possibilidade de você tentar dois cargos, como eu já tinha dito, porque as provas são todas no mesmo horário. Ok? Seguindo. Serão reservadas 30% das vagas oferecidas do concurso aos candidatos negros, preto ou pardo, que facultativamente autodeclaram tais condições no momento da inscrição, por cargo, disciplina e núcleo territorial de educação, para o cargo de professor, padrão P, grau 3, e por núcleo territorial de educação, para o cargo de coordenador pedagógico, padrão P, grau 3, em cumprimento ao disposto no artigo 49 da Lei Estadual 13.182, regulamentado pelo Decreto 15.353. Então, o que quer dizer? 30% das vagas são reservadas a pretos e pardos. É uma autodeclaração. Né? No momento da inscrição, você se autodeclara preto ou pardo e concorre. Cuidado. Se você se autodeclara, mas você não é, existe o procedimento de heteroidentificação. E lá no momento em que você se declarou, você está concorrendo às vagas, quando passar todo o processo seletivo, lá no final vai ter a chamada para o procedimento de heteroidentificação. Se você não for, ou se você for e ficar comprovado que você não é nem preto nem pardo, você está eliminado do concurso. Então eu deixo de concorrer. Não, você não deixa de concorrer às vagas negras, você está eliminado do concurso. Então, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, o procedimento de heteroidentificação é presencial. E ele geralmente ocorre em Salvador. No próprio edital está falando isso, preferencialmente em Salvador. Então, assim, se você pensa bem na hora de concorrer a preto ou pardo, porque você sabe que você vai ter que ir ao procedimento de heteroidentificação. E se você não for, você está eliminado do concurso. Não é que você está eliminado da lista de preto e pardo, você está eliminado do concurso. Então, pensem antes de ir. Vocês vão ter
Existe o período, tá, que a gente vai ver lá no edital, de convocação, e nesse dia em que vocês forem convocados, vocês vão ter que ir, tá bom? Então, é bom ficar claro isso daí. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito, cor ou raça, utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o IBGE. Vou até dar um exemplo pessoal meu. Uma vez eu concorri a um cargo agora não lembro se foi Assembleia Legislativa, eu sei que foi no estado de São Paulo. Eu morava no Rio na época. E eu fiz uma inscrição para preto ou pardo. E depois eu falei assim, caramba, eu vou ter que ir lá só quando eu for convocar, antes de saber se eu vou ser convocado ou não no concurso, porque o procedimento ainda não acabou, eu vou ter que ir lá só para poder verificar para o procedimento de heteroidentificação, né? Eu desisti, preferi tentar na vaga geral. Então, vocês precisam pesar isso daí. Preto ou pardo tem uma lista à parte, então existe uma série de vantagens, até porque são 30% de vagas destinadas a pretos ou pardos. Vocês só precisam estar atentos a isso, bom? O procedimento de heteroidentificação que eu falei para vocês. Os candidatos habilitados nas provas objetivas e na prova discursiva, ou seja, só depois do objetivo e da discursiva, só os habilitados, não é todo mundo. Só aqueles que conseguirem se classificar tanto na objetiva quanto na discursiva. Autodeclarados negros no momento da inscrição, antes da homologação do resultado final, serão convocados perante a Comissão de Heteroidentificação, instituída pela Fundação Carlos Chagas, para aferir a veracidade da autodeclaração como pessoa negra, a fim de ratificar ou retificar a sua inscrição nessa condição, com a finalidade específica e exclusiva de se avaliar o fenótipo dos candidatos. A convocação será divulgada por meio de edital específico a ser publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas e no site do Portal do Servidor. Tá? Então, é uma outra etapa, né, do concurso, então tem toda a convocação por edital, tudo mais. Olha isso daqui que é importante. O candidato que se recusar a ser filmado, que tem a filmagem, né, até para ficar como registro lá do momento. O candidato que se recusar a ser filmado ou que não comparecer para realizar o procedimento de heteroidentificação será excluído do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. Então, tinham 5 candidatos pretos e pardos autodeclarados. Foram convocados para a heteroidentificação e só foram 2. E agora, o que vai fazer? Vai convocar outros 3? Não, é só aqueles 2 mesmo, acabou. Faltou, perdeu, está eliminado. Ok? Seguindo. Agora vem a parte que interessa, né? Parte que o pessoal quer saber mesmo. Se bem que o que eu falei é tão importante quanto. Estrutura das provas, né? Vamos ver aqui qual é a estrutura da prova de professor. Olhem isso daqui, ó. Aqui está o de arte, mas todos são assim. São 20 questões de conhecimentos gerais, valendo 1,5 ponto cada uma, ou seja, vale 30 pontos. 20 questões de conhecimentos interdisciplinares, valendo 1,5 cada um, 30 pontos. E 10 questões de conhecimentos específicos, valendo 4 pontos cada uma, ou seja, 40. Somando tudo, 100 pontos. Além disso, tem 3 questões discursivas. Uma referente a conhecimentos gerais, uma referente a conhecimentos interdisciplinares e uma referente aos conhecimentos específicos. Ok? Então, e lembrando, duração da prova é de 5 horas. É uma prova cansativa. É uma prova que, embora não tenha muita questão, são 50 questões e mais 3 discursivas, o que pesa são as 3 discursivas, né? Então, é uma prova de 5 horas. E o coordenador pedagógico, é o que eu falo, né? O coordenador pedagógico, eu acho que nessa aí ele se deu bem. São 30 questões de conhecimentos gerais, valendo 2 pontos cada uma, ou seja, 60 pontos. E 10 questões de conhecimentos específicos, valendo 4 pontos cada uma, 40 pontos. E para o coordenador pedagógico só tem 2 questões específicas. Uma de conhecimentos gerais e uma de conhecimentos específicos. Ok?
Além disso, a gente tem também a prova de títulos para os dois, que a gente vai falar daqui a pouquinho já dela. Aí vamos lá. As provas. A aplicação da primeira etapa, da primeira e da segunda etapa são no mesmo dia, tá? No dia 6 de novembro, no período da manhã, e será realizada no estado da Bahia, nas cidades Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Santa Maria da Vitória, Ceabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista, conforme a opção indicada pelo candidato no formulário de inscrição via internet. A organizadora, no entanto, ela se reserva o direito de usar cidades próximas, caso o número de candidatos seja muito grande. Então, vamos supor que tem um número de candidatos muito grande para Salvador e a organizadora não conseguiu colocar todo mundo, que é bem raro, porque Salvador é bem grande, mas ela pode usar Lauro de Freitas, Simões Filho, existe essa possibilidade, tá bom? O próprio edital prevê isso. Lembrando que o edital é a lei do concurso. O que está no edital precisa ser seguido. Tá? E se tiver alguma coisa que, porventura, vocês acham que está errado no edital, existe o prazo para impugnação do edital, que é quando vocês entram em contato com a organizadora, né, tem um formulário próprio, e dizem, ó, o item 4.7.8 não está em conformidade com a lei e tudo mais, e precisa ser revisto. A organizadora vai ver e ela pode retificar ou não o edital com base nisso. Ok? Vou ser sincero para vocês, eu li o edital todo, não vejo nenhum ponto que seja passível de impugnação. Você pode concordar ou não com algum ponto, né? Segunda vez consecutiva que não cai questão de língua portuguesa na prova de coordenador pedagógico, que eu acho um absurdo, mas é uma escolha da organizadora, né? Junto com a Secretaria de Educação. Então, a gente não conta isso. Isso daqui é importante, tá, gente? Não esqueçam a bendita carteira de vacinação no dia da prova, porque eles vão cobrar. Então, olha só. Considerando a obrigatoriedade da comprovação de vacinação contra a Covid-19, na forma do artigo 3º do Decreto Estadual 21.027, com alterações do Decreto 21.148, para ingresso do candidato no local sala de provas, o candidato que não puder se submeter à vacinação deverá apresentar no dia da aplicação das provas laudo médico que ateste as razões impeditivas para o não recebimento da imunização. Então, a questão é assim, tem gente que não pode ser vacinada por questões de saúde. Nesse caso, ela precisa estar com um laudo médico dizendo que ela não está vacinada por causa disso. Não vale chegar lá e falar, não vacinei porque eu não quero botar o chip, que eu vou virar um robô, se vou pegar 5G. Isso daí não cola, não vai adiantar falar isso lá, tá bom? Então, é preciso carteira de vacinação, que pode ser aquela do celular, né, do Conect SUS, das prefeituras, muito mais prático, aliás, ou então a carteirinha mesmo, escrita, tá bom? Não tem problema. Não esqueçam disso. Obviamente que o pessoal que vai ficar aqui no preparatório com a gente, eu vou martelar isso daí na véspera da prova. Eu vou perturbar vocês para não esquecer a caneta, para não chegar atrasado. O pessoal também que gosta de chegar atrasado em dia de prova, né? Então, sai 3 horas antes, 4 horas antes, fica sentado lá jogando dominó, lendo livro, mas não percam hora de prova, pelo amor de Deus, tá bom? Outra coisa também que eu não iria falar no edital, mas eu vou falar, porque nem todo mundo aqui vai continuar comigo aqui por muito tempo. Atenção na hora de marcar aquele cartão resposta, pelo amor de Deus, às vezes vocês acertam a questão, mas marcam errado, né? Então tem todos esses detalhes que a gente precisa tomar muita atenção. Isso daqui eu acho super importante. Olha aqui, ó. Será excluído do concurso público o candidato que ausentar-se do local de provas antes de decorrida 3 horas do início das provas. Isso daqui é meu terror. Eu não gosto de ficar muito tempo fazendo prova, né? Eu sempre falo assim, são 40, 50 questões e mais as discursivas. Você começa fazendo as que você sabe, as que você tem certeza. Depois você vai para as que você tem dúvida. E, por último, você vai para aquelas que não tem jeito, que você não sabe, que você está ali, que você vai chutar.
Não adianta baixar a cabeça e achar que você vai psicografar, que Paulo Freire vai baixar e você vai conseguir psicografar. Não vai. Então, não adianta ficar enrolando muita coisa. Você faça a prova com cuidado, faça a prova com atenção, mas também não adianta enrolar muito. Agora, essa prova aqui, ela diz o seguinte, você não pode sair antes de 3 horas. Se a prova começar às 8 da manhã, que geralmente eu acredito que deva começar às 8, né? Ou, senão, se começar às 9, ela só vai terminar 2 da tarde. Vai ficar muito cansativo. Então, caso ela comece às 8 da manhã, vocês só vão poder sair 11 horas. Mesmo que vocês terminem a prova às 9h30, vocês vão ter que ficar sentadinhos lá até às 11 horas. Não pode sair antes. Se você falar assim, não, eu quero sair, tudo bem, você está eliminado do concurso. Você vai assinar a ata e você está eliminado. O que não é muito inteligente, né? Então, vai ter que ficar sentadinho lá, no mínimo, 3 horas. Isso é importante. Seguindo, isso daqui é importante, né? Como eu já disse lá no início, tem concurso que elimina se você tirar 0 em alguma disciplina. Esse daqui não tem isso. Esse daqui só fala, ó, você tem que ter no mínimo 60 pontos. A prova vale 100. Você tem que tirar no mínimo 60. Se você não tirou 60, um abraço e até a próxima, tá? Então, ó, será considerado habilitado nas provas objetivas, a gente está falando da múltipla escolha, tá? O candidato que cumulativamente obtiver na soma dos pontos nota igual ou superior a 60, tá? Os candidatos não habilitados nas provas objetivas serão excluídos do concurso público. Ou seja, quem tirou menos de 60 fica para uma próxima oportunidade, está eliminado já do concurso, tá bom? Aí o que acontece? No mesmo dia vocês fizeram as discursivas, né? Foram 3 questões para professor e 2 para coordenador pedagógico. Só que tem um detalhe, o fato de você ter tirado mais de 60 não quer dizer que a sua prova vai ser corrigida. Olha o que diz essa parte aqui do edital. A prova discursiva será aplicada no mesmo dia e período das provas objetivas e somente será corrigida a prova discursiva dos candidatos habilitados e mais bem classificados na primeira etapa, na forma prevista no item 9.1.2 do capítulo 9, até o limite de 3 vezes o número de vagas previstas no anexo 3 por cargo, disciplina e núcleo territorial de educação, incluído os empatados na última posição, ficando os demais candidatos reprovados e excluídos do concurso público para todos os efeitos. Traduzindo, vamos supor, ela supor porque eu não estou com o edital aqui, vamos supor que você vai concorrer ao cargo de professor de língua portuguesa lá para a Regional de Juazeiro, para o NTE de Juazeiro, que tem 8 vagas. Um exemplo, não sei nem se tem isso tudo, creio que não tem não, mas vamos lá. Suponha que tem 8 vagas para a Regional de Juazeiro de língua portuguesa. Isso quer dizer o quê? Que eles só vão corrigir 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Eles só vão corrigir as provas discursivas dos 24 primeiros colocados. Aí, vamos supor lá, 24 primeiros colocados daquela regional, daquela disciplina, tá? Vamos supor, primeiro colocado tirou 84, aí o 24º colocado, ele tirou 72. Só que junto dele tem mais uns 15. Entra todo mundo. Se está empatado na 24ª colocação, entra todo mundo. Tá? Aí o que quer dizer isso? Vamos supor que o 24º colocado tirou 72. Um exemplo. Se eu tirei 71, eu estou eliminado do concurso. Acabou a minha história aqui. Tá bom? Eu estou reprovado e excluído do concurso, porque apenas os 3 vezes o número de vagas previstas para aquele cargo naquela regional que vão ter suas provas corrigidas. Os demais estão todos eliminados. Então, aí que está o nó, né? Tirar 60, aí passei, que maravilha. Não comemora muito, não. Porque o ideal, prova de concurso, gente, é sempre olhar lá para cima. Tirou 70, pô, podia ter tirado um pouquinho mais, porque 1, 2 pontos fazem uma diferença danada, né? Então, assim, dica, tenta mirar ali no 80 no mínimo, né? 80 é uma margem de segurança boa. Provavelmente com 70 e pouco você passa, mas no 80 tá legal.
Tá? Isso eu estou falando da prova objetiva, tá? Múltipla escolha. Então, 80 é um notão, uma nota alta, realmente é uma nota alta, mas é uma margem de segurança boa. Abaixo disso, é a sorte. Pode ser que entre, e geralmente entra, mas é o que eu estou falando. Margem de segurança até para ser aprovado mesmo, ser chamado, né? 80 é tranquilo. Então, vamos lá. E a prova discursiva? Como é que vai funcionar a prova discursiva? Primeiro, para professor, como eu disse, vão ser 3 questões. Ó. Uma vai ser sobre conhecimentos gerais, que vale 30 pontos. Uma vai ser sobre os conhecimentos interdisciplinares, que vai valer mais 30 pontos. E uma vai ser sobre conhecimentos específicos, que vale 40 pontos. Lembrando que, de acordo com o decreto do Estado, 15.669, pelo menos uma dessas questões vai ser sobre o temas étnico-raciais. Então, uma vocês já sabem que vai estar mexendo com temas étnico-raciais. Aí vem a dica. Já sabe que vai mexer com temas étnico-raciais? Dá uma leitura na legislação que fala sobre isso, né? Pega lá a parte da Constituição do Estado da Bahia que fala do negro, que inclusive está no edital. Pega a lei sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira, indígena e africana, dá uma olhada nela, vê todas as legislações disso e pega algumas referências para você até embasar a tua questão. Olha, segundo a lei tal, tal e tal, isso é o que a gente chama do repertório. Você mostra conhecimento, é uma prova discursiva, você vai ter que mostrar conhecimento. Né? E esse repertório, ele conta muito. Tá? Seguindo. Para o cargo de coordenador, quando eu disse que coordenador pedagógico teve moleza, não foi à toa. Para o cargo de coordenador pedagógico, vão ser 2 questões. E versará sobre o conteúdo programático constante no anexo 2 desse edital, adequado às atribuições do cargo, e na sua avaliação será considerados a compreensão e o conhecimento dos temas, o desenvolvimento e adequação da argumentação, a conexão e a pertinência, a objetividade, a sequência lógica e a correção gramatical da linguagem. Né? Tudo que a gente tem numa redação normal. A diferença é que são questões discursivas, são 2. Uma sobre conhecimentos gerais, valendo 50 pontos, e uma sobre conhecimentos específicos, valendo 50 pontos também. Ok? Estamos chegando. Os candidatos considerados habilitados na prova discursiva, na forma prevista no capítulo 10 desse edital, terão avaliados os títulos e os respectivos documentos comprobatórios para fins de pontuação nessa fase de avaliação, na forma prevista desse edital. Aí vem a pergunta, como é que eu faço para estar habilitado na prova discursiva? É igualzinho na prova objetiva, nota 60. Ela vale 100 e você precisa tirar pelo menos 60. Tá? Então, se você tirar 60 ou mais na prova discursiva, você está habilitado e vai para a prova de título. Se você não tirar 60, 59, 58, um abraço e você acaba de ser eliminado do concurso aqui. Sua história termina por aqui. Vamos dizer, aquele programa lá do Raul Gil, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Então, no mínimo, 60. Ok? Seguindo. Aí vem, como é que vai ser essa prova de títulos? Ela diz o seguinte, ó. Se você tiver doutorado em educação, 1,7. Você vai ganhar. Ah, eu tenho doutorado, mas não é em educação. Tudo bem, vale 1 ponto. Se você tiver mestrado em educação, 1 ponto. Se for um mestrado em outra área, meio ponto. E se você tem pós-graduação, você pode contar até 2 pós. Tá? Cada pós vai valer 0,4 pontos. Então, as 2 pós vão valer 0,8. Tá? Você fala assim, 0,8 só isso? Quero enganar vocês, não. Pega o resultado do último concurso e vocês vão ver algumas diferenças ali de classificação, que às vezes é de 0,1, como faz diferença. Então, faz muita diferença. Se você tem sua pós bonitinha lá, meu amigo, manda, você não precisa entregar pessoalmente, é tudo online, você vai colocar lá na convocação, você vai mandar sua pós bonitinha e garanta seus 0,8 pontos. Mestrado a gente sabe que nem todo mundo tem, é mais complicado. Se tiver, melhor ainda. Mestrado em educação é mais 1 ponto. 1 ponto somou com 0,8 já é 1,8. Olha a diferença aí aumentando. Né? E o doutorado aí sim. Então,
é muito difícil alguém ter 2 mestrados ou 2 doutorados. Então, vai ser muito difícil vocês verem alguém com 5 pontos na pontuação. Se tiver, geralmente é maluco, né? A pessoa tem 2 mestrados e 2 doutorados, interna, nem convoca, né? Já pode parar por aí. Então, 5 pontos é difícil, mas um pontinho que seja aí vai contar muito, vai fazer muita diferença, tá bom? Seguindo. E a nota final? Como é que vai ser a nota final? É fácil. Você vai pegar a sua nota na prova objetiva, a sua nota na prova discursiva e a prova de títulos. Soma tudo e você tem a nota final. Então, vamos supor, eu tirei 82 na prova objetiva, tirei 84 na prova discursiva e não tinha mestrado, né? Um exemplo. Tirei 0,8, só tinha 2 pós. Somando tudo, a minha nota final vai ser 166,8. Essa é a minha nota final. Tá bom? A soma dessas 3 provas, das 3 etapas. Ok? Calma aí. A Daísa botou aqui, ó. Um edital que é recheado de conteúdos interdisciplinares e quem não tem mestrado em educação está na frente. E os demais, que muitas vezes estão mais voltados para interdisciplinares, valem menos. É isso aí, né? É uma crítica muito pertinente, né? O cara fez mestrado imagina, coordenador pedagógico, o cara fez mestrado em física quântica e conta mais do que... pior, doutorado. Fez doutorado em física quântica, conta mais que o mestrado em educação. Estranho, né? Enfim, são essas influências, mas assim, não vejo como suficiente para uma impugnação, mas realmente é uma incongruência relativa aí aos conteúdos. Bom, e finalmente chegamos lá no topo, que eu espero que vocês estejam chegando no dia 6 de novembro, né? 6 de novembro não, que a caminhada é longa, tá? 6 de novembro é só a primeira etapa. As vagas são distribuídas por NTE. Por que eu coloquei aqui o de coordenador pedagógico? Porque grande parte do pessoal, né, dos pedagogos vão fazer para coordenador... Não, grande parte dos pedagogos não. Os pedagogos vão fazer para coordenador pedagógico e é o grupo maior aqui que trabalha comigo no preparatório, né? São os pedagogos, ainda que tenham os professores também especialistas, mas, inclusive, o maior número de vagas. Para o NTE de Salvador e região metropolitana, a gente tem 83 vagas para coordenador pedagógico. Então, assim, é um númerozinho bem interessante. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter aí 200 e poucas provas discursivas corrigidas. Então, dá para brincar aí, ok? Importantíssimo agora, datas. Importante. Inscrição, até 30 de agosto, né? Mas ninguém aqui é bobo, amanhã já está todo mundo fazendo sua inscrição. Segundo, prova, 6 de novembro. Temos 3 meses até a prova. Em 3 meses, vocês se formam até em física quântica. Então, dá para estudar. Detalhe, é preciso saber estudar e ter disciplina de estudo. Não caiam naquela do seguinte, ó, eu sempre falo para o pessoal assim, quanto que você consegue dar para os seus estudos por semana? Não falo nem por dia, por semana. Você consegue pegar 1 horinha que seja, 3 dias na semana? Se bem que, olha só, a prova já está marcada. O ideal seria todo dia, né? Você consegue o quê? Todo dia não dá, mas 3 vezes na semana eu consigo pegar 1 hora. Tá ótimo. O máximo que você puder. Não adianta também você pegar 3 horas por dia. Isso é maluquice, tá? 2 horas no máximo por dia é suficiente. Depois de 2 horas você já tá lendo, não está lendo lá com CREA. Porque a gente tem um período útil em que as informações conseguem ser bem desenvolvidas lá no nosso cérebro. Depois disso, é maluquice. Então, pega aí 1 horinha é tempo ótimo, no máximo 2. Consegue um localzinho mais tranquilo, que você possa ler, que você possa resolver exercícios. Ótimo. Agora, não se auto-sabotem. Sabe o que é auto-sabotagem? Você colocou lá, ó, toda segunda, quarta e sexta, eu vou estudar entre 8 da noite e 9 da noite. Não quero ver Jornal Nacional, não. Vou estudar de 8 às 9,
segunda, quarta e sexta. Aí, quando chega sexta-feira, o pessoal vai no sexto, aí fala assim, bom, vamos ali comer uma pizza, depois você estuda. Aí você fala assim, amanhã, né? Amanhã eu vou estudar. Hoje não, mas amanhã não vai. Mentira. Não se auto-sabotem. Come a pizza depois das 9, tá? Mas mantenha o horário de estudo de vocês. Mantenha uma rotina. Vez por outra aqui no preparatório, acontece de eu não conseguir dar aula no dia. Não deixem de estudar, ainda que eu não consiga. Às vezes acontece, está sem internet, ou eu tenho um outro compromisso, não tem como, e não consigo dar aula no dia. Não deixem de estudar nesse dia, já é uma rotina, já é um compromisso. Resolve uma prova, faz uma leitura, refaz exercício. Vocês precisam de disciplina. Disciplina de estudos é a base para a preparação de concurso. Tá bom? O resultado definitivo da primeira etapa só vai sair no dia 24 de fevereiro, depois do carnaval. Então vai estar todo mundo, né? Vocês vão passar o carnaval ainda com a pulga atrás da orelha. Mas no dia 24 de fevereiro, todo mundo vai estar sabendo quem foi classificado. E aí o período para o envio dos títulos é de 27 de fevereiro a 3 de março. Essa é a notícia boa. Quem já tem o seu título bonitinho, maravilha. Quem ainda não tem, dá tempo de conseguir. Sabe por quê? Olha só, para o mestrado, doutorado, óbvio que não, mas para pós, sim. Nós estamos em agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. A gente tem, não vou nem contar março, fevereiro, 6 meses. 6 meses dá para fazer uma pós-graduação, né? Inclusive, aí eu vendo meu peixe, na FECAF, nossas pós são em 4 meses. Então, dá tranquilamente para fazer. Né, Letícia? Letícia vai ter a pós dela em 4 meses, isso aí. Tem que ser em 4 mesmo, Letícia, pelo amor de Deus, não vai me decepcionar, não. Letícia com Lília. Lília eu vi que estava aí, não sei se ainda está. Procedimento de heteroidentificação. Né? Ah, a Lilian está aí. Procedimento de heteroidentificação. É aquilo, o pessoal que se candidatou para pretos e pardos. Lembra que você fez a inscrição lá no início, marcou que você quer preto e pardo? Então, já sabe que de 3 a 6 de março você vai ser convocado. Então, você vai ter que se apresentar, tem uma comissão, para todo mundo lá sentadinho, vão perguntar seu nome, tudo filmado. É bobeira, pergunta seu nome, só coisas assim. Mas é justamente para que a comissão possa averiguar se você tem um fenótipo que te identifica como preto ou pardo, tá bom? E aí, logo depois disso, sai o resultado. Se por um acaso você é uma Gisele Bündchen e disse que era preto ou pardo, você vai ser eliminado do concurso, né? Porque você não é preto nem pardo. Mas, pardo, 90% dos brasileiros são, né? Então, é muito difícil. Sim, loura de olho azul, né? Louro de olho azul não é pardo, mas nós somos uma mistura, então, grande parte de nós somos pardos, né? E lembrando também que existe uma questão de autodeterminação, autoidentificação, né? Bom, o resultado provisório desse concurso sai no dia 18 de março. E depois do resultado provisório, tem o prazo de recursos e tudo mais. E no dia 18 de abril, sai finalmente o resultado definitivo e a homologação do concurso. Só lembrando para quem não sabe o que é isso, a homologação é o término oficial do concurso. A partir da homologação, já pode haver convocação. Então, quando o concurso é homologado, ele sai das mãos da organizadora, da Fundação Carlos Chagas, e passa para a SEC. E aí a SEC já tem um nomezinho de todo mundo, quem foi primeiro, quem foi segundo, lista de negros, lista de pessoas com deficiência, e aí eles podem efetuar a convocação. Tá bom? Ah, então, Alexandre, quer dizer que dia 19 de abril eles já vão convocar? Não, nada garante. O concurso de 2017, eu não me lembro quando foi que homologou, mas eu acho que ele homologou em agosto de um ano, e a convocação só foi em janeiro. Agosto, né, daí, isso aí. Ele homologou em agosto e a convocação só foi em janeiro, né? Então, assim, uma vez homologado, esse concurso tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Então, se ele for realmente homologado no dia 18 de abril,
de 2023, ele vai valer até 18 de abril de 2024, sendo que o governo ainda pode prorrogar ele por mais um ano. Geralmente, o concurso público ele tem duração de 2 anos, prorrogável por mais 2. Só que muitos órgãos optam por fazer em menos tempo, justamente para poder renovar esse concurso mais facilmente. Até porque vocês viram que a quantidade de classificados vai ser pouca, né? Não vai ter uma quantidade enorme, não vai ter um cadastro reserva muito grande, porque só vão ser corrigidas 3 vezes o número de vagas. E ser corrigido 3 vezes não quer dizer que todo mundo vai estar classificado, vão ter os eliminados também. Então, muito provavelmente esse concurso pode ser que antes do final da validade já não tenha mais convocados. E aí é muito importante esse detalhe que está no edital. Vamos supor que vocês fizeram o concurso para o NTE 26, que é o de Salvador. Só que lá no NTE do Vale do Sisal, acabou as vagas. Acabou as vagas, não, acabou os candidatos, não tinha mais, chamou todo mundo e não tinha mais classificado. O que pode acontecer? Vocês de outras regiões podem ser convocados. Podem ser convocados, mas vocês não são obrigados a aceitar, tá bom? Se vocês estiverem dentro do número de vagas ali na região de vocês, vocês podem ser convocados e podem aceitar ou não, ok? Então, existe essa possibilidade, que caso não haja mais candidatos aprovados naquele NTE, outros podem ser convocados de outros NTEs, ok? Bom, e concluindo um resuminho. Resumo, que é o que interessa. Temos 3 meses até as provas. Tempo mais do que suficiente. Não é motivo de desespero. Temos 7 meses até o envio dos títulos. Dá tempo de fazer pós quem não está fazendo. E o pessoal que está dormindo aí em cima da pós, que já começou, mas a pós não anda, vamos lá, né, gente? Botar essa pós aí para caminhar. E temos 8 meses até a homologação do concurso. Então, com base nisso, dá tempo de estudar e se preparar muito bem. Não é desculpa, tá? Não tem desculpa aí para... eu não tinha. Quem começou lá em março... Eu me lembro quando eu comecei o preparatório em março, o pessoal estava ali firme. Aí depois vai saindo um, vai saindo outro, né? Mas tem um pessoal ali firme. Esse pessoal aí já está com meio corpo à frente, né? Agora é só ir afinando. Mas quem não estava se preparando, é só começar a correr atrás que dá tempo, tá? É correr atrás mesmo, é resolver questão, é resolver exercício, é resolver prova anterior, é participar de preparatório, seja o nosso aqui ou seja outro, que deve ter um monte de preparatório abrindo aí agora. É o chamado povo do desespero, então está todo mundo abrindo agora, todo mundo querendo estudar, e assim funciona. Outra coisa, caso não tenha, garantir 0,8 pontos na prova de título com 2 pós. Dá tempo ainda, tem muita gente aí fazendo já. Se quiser, dá até para fazer uma nova graduação, né? Até para fazer uma nova graduação tem como. Que são aquelas formações docentes em menor período, que a gente também tem, a propaganda da casa. Então, só que detalhe, deixa eu só falar isso, tá? Detalhe. Você faz uma formação docente em menos tempo. Ok. Só que lembrem-se que vocês vão fazer uma formação docente, só que vocês vão enfrentar uma prova com conteúdo específico daquela formação. Então, não adianta só fazer o cursinho, né? A outra graduação, a sua segunda graduação. Você precisa estudar os conteúdos específicos também. Então, na hora de pensar nisso daí, pensem nisso, né? Querem competir com os pedagogos, que viu que a prova do pedagogo está mais fácil? Legal, faz uma segunda graduação em pedagogia. Mas tomem muito cuidado, porque os conteúdos são conteúdos específicos. Eu vou até, terminando aqui, dar uma olhadinha, mostrar para vocês rapidinho essa parte específica aqui, que eu acho que é bem interessante. E... travou. Bom, vamos lá. E aí, falando do curso, né? A gente está terminando essa semana um curso preparatório, e eu falei que tão logo saísse o edital, a gente começaria o próximo curso preparatório. E a gente já vai começar na semana que vem, que a gente não pode perder tempo, né? Temos 3 meses aí, a gente não perde tempo. Então, como é que vai ser esse curso?
A gente vai começar na próxima terça-feira, tá? Vão ser 20 encontros online aqui pelo Google Meet, toda terça-feira e em quarta-feiras alternadas. Vão ser 20 encontros, 20 aulas, tá bom? O investimento é esse daí, R$150 à vista ou 3 parcelas de R$60. A gente já começa na terça-feira. Basicamente, a gente vai trabalhar pancadaria de resolução de exercício da Fundação Carlos Chagas, e toda vez que tiver algum tema ali que a gente precise fazer uma referência teórica, a gente vai voltar para aquele tema teórico e trabalhar aquela parte específica. Lembrando, esse curso é um curso voltado para coordenadores pedagógicos. Então, assim, não vai ter a parte interdisciplinar? Não, a gente não vai ter a parte interdisciplinar. A gente vai ter a parte de conhecimentos gerais, que é para todo mundo, e a gente vai ter a parte de conhecimentos específicos de coordenador pedagógico. A parte de conhecimentos gerais, aí de professor, eu acho que ela vale 30 pontos, né? Ela vale 30 pontos. Então, o pessoal que vai fazer para professor tem que ver até... A gente tem até um calendário do dia das aulas. Então, vocês, se quiserem também, têm a possibilidade de não fazer os 20 encontros, fazer só da parte de conhecimentos básicos. Por que a gente não vai fazer para conhecimentos interdisciplinares? Primeiro, que a gente geralmente não tem um número de alunos tão grande para fazer isso, para a parte de conhecimentos interdisciplinares, né? E segundo, que a gente até poderia fazer de conhecimentos interdisciplinares, mas de conhecimentos específicos não dá. E a gente precisaria de um professor para geografia, um para história, um para educação física. Matemática eu me garanto. Letras também. Mas as outras, biologia, química, então, não teria como, e a gente não teria um número grande de alunos para ter para cada um desses professores, tá bom? Mas, assim, independente de vocês fazerem um curso preparatório ou não, eu falo para vocês, eu passei em vários concursos que eu fiz, e 90, eu vou falar 99%, eu vou falar 99% para a memória não me trair de eu ter feito algum curso preparatório, mas eu não me lembro de ter feito nenhum curso preparatório. A minha preparação sempre foi eu comigo mesmo, só que eu tinha disciplina para estudar, né? Eu tinha disciplina. Eu estou aqui com uma colega minha de muitos anos de rede, Leila, estou vendo ela aqui, Leila. Ela foi minha colega em Mesquita, lá no Rio. Eu fui professor da rede por 13 anos lá. E eu passei nos 2 concursos. Um eu fui primeiro lugar e no outro eu fui segundo. Estudei preparatório? Não, mas eu estudava o que precisava ser estudado para um concurso. Tem muita coisa que não cabe no concurso, né? Que tem muita coisa que não que está lá no edital, mas a gente sabe que não vai cair, né? Então, são essas as situações, tá bom? Deixa eu ver aqui, porque eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Certificado de pós. Gostaria de saber se certificado de pós tem prazo de validade. Não. Certificado de pós 2015, tranquilo. Você vai poder fazer, Edgar. Pode usar certificado de pós até de 1900 e lá vai fumaça. Não tem problema nenhum. Se o curso é reconhecido pelo MEC, né, era reconhecido, a instituição era credenciada para oferta de pós-graduação, não tem problema nenhum. Esse curso, já está do valor, já falei aqui. Obrigado Silvete, pelo elogio. Esse curso, acho que vai, né, verdade... Se indicar amigos ganhar desconto, conversamos, Rosineide, a gente conversa, pode deixar. Indicações a gente conversa. Perfeita ideia de fazer somente de gerais. Sim, as aulas, depois eu vou compartilhar com vocês. As aulas a gente já fez a divisão, né? Os 20 encontros, então, são 12 encontros de conhecimentos específicos, 8 encontros de conhecimentos gerais e 4 encontros de igualdade racial e de gênero. Então, dá para vocês fazerem só... Aí, obviamente, o valor também muda, mas aí depois vocês entram em contato direitinho e vocês ficam sabendo, tá bom?
Qual o nome do curso? É a Gestar Salvador aqui, né? Nós somos polo da FECAF também. É o curso aqui. Qual é a diferença do pedagogo nível 1 para o pedagogo nível 3? Olha, Maria do Carmo, eu acredito que o pedagogo nível 1 aqui no estado é aquele que atua com os anos iniciais. O pedagogo nível 1, provavelmente, eu acredito que é um cargo já em extinção, mas geralmente deve ser aquele pessoal que não tem a graduação ainda, porque todos vocês entram como nível 3, tanto que são graduados, né? Então, tanto o professor quanto o coordenador pedagógico entram com nível 3. Então, acho que deve ser essa daí a diferença. Qual vai ser o horário? 19h30, tá? Todas as aulas são gravadas, inclusive essa daqui. Então, às 19h30 o curso, geralmente ele varia, dependendo do tema, vai até 8h30, 9 horas, mas a gente nunca passa das 9, tá bom? Edgar, ok. Alexandre, se eu só conseguir assistir as aulas terças, eu consigo acompanhar tranquilamente? Todas as aulas são gravadas, né? É muito legal vocês assistirem ao vivo para tirar dúvida, né? É o que eu falo sempre para vocês, tirem dúvida. O objetivo da aula ao vivo é você falar assim, não entendi isso daí que você falou. Aí eu explico, continuo sem entender. O objetivo da aula ao vivo é esse, porque senão eu gravava e colocava lá. Então, essa interação é muito legal. Mas você só podendo assistir na terça não tem problema, porque as aulas são gravadas. E eu acredito, eu torço muito para que as suas colegas, Aldenise, elas perguntem bastante na aula, que é para poder, você não estando presente, possa tirar suas dúvidas que eventualmente vocês tenham. Deixa o contato. Eu vou deixar aqui o WhatsApp e o nosso e-mail. Porque quem não conseguir pelo WhatsApp, tem gente que não tem WhatsApp ainda, né? Quem tem meu contato já pessoal, não tem problema. Pode falar comigo no pessoal, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu estou deixando aqui o do Polo e o nosso e-mail também, se não conseguir qualquer coisa, tá aqui. Antes da gente encerrar só, eu quero só mostrar para vocês rapidinho o conteúdo da parte de conhecimentos gerais, que é comum, tá? Aí chegou lá em cima. Fui convocado pela SEC, olha que maravilha, né? É uma sensação muito boa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu estou com o edital aqui, mas eu estou com ele aberto no outro, não no Chrome, que é o aplicativo que eu estou aberto aqui, o browser, vou falar Brownie, a fome, o browser que eu estou aberto aqui. Eu vou fazer o seguinte, como eu não vou conseguir compartilhar, eu vou pelo menos falar para vocês. O que acontece? A parte de conhecimentos gerais é uma parte muito ampla, e essa parte é uma parte comum, tá? Ela é uma parte comum. Então, é uma parte bem pesada. Só que, apesar dela ser uma parte bem pesada, ela é uma parte relativamente mais tranquila, porque ela não tem tanta profundidade quanto as outras. Então, o que vai entrar aí? A parte de didática, teorias do currículo, e só lembrando, o pessoal do preparatório, né, da turma, as 40 aulas teóricas desse preparatório vão estar disponibilizadas também, porque eu tenho 40 aulas gravadas já, da parte mais teórica mesmo disso tudo, teorias do currículo, correntes de pensamento pedagógico, LDB, que a gente falou de ponta a ponta, Estatuto da Criança e Adolescente, tudo isso está gravado, então vocês vão ter acesso também. Além disso, tem algumas outras legislações que a gente vai trabalhar. Aí tem a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tem a Lei do Fundeb, a gente já falou, tem várias resoluções do Conselho Estadual de Educação, principalmente adequando o currículo do Estado à nova Base Nacional Comum Curricular, que é a minha aposta, tá? Eu estou apostando muito em várias questões da base. E igualdade racial de gênero, a gente tem Constituição Federal, Constituição do Estado da Bahia, Estatuto da Igualdade Racial, crime de racismo, Convenção Internacional sobre Eliminação de Discriminação Racial, Lei Maria da Penha, crime de tortura, crime de genocídio, Lei CAO, muita legislação. E aí a pessoa que não está muito por dentro vai falar assim, caramba, eu vou ter que ler todas essas leis? Não vai.
Não vai. Não vai ter que ler, pode ficar tranquilo. São pontos específicos que vão ser trabalhados, tá bom? Gente, perguntas? Alguma dúvida? Vocês só não podem ficar quietinhos assim no dia de tirar dúvida, hein? Aqui tudo bem, tranquilo que é o edital, mas para tirar dúvida em relação a conteúdo, tenham dúvida mesmo, tá? O professor aqui é Maria do Sim. Carmo. Oi, Maria do Carmo. Olha só, é que geralmente, a educação infantil até o 5º ano é mantido pela prefeitura, não é isso? Sim, é o isso. pedagogo nível 1. Isso. O que eu quero saber é o seguinte, se eu tenho qualificação para ensinar até o 5º ano, eu posso fazer esse concurso, que é para o Estado, já que é a prefeitura que mantém a escola de educação básica, séries iniciais e educação infantil? Então, o concurso, esse concurso é para coordenador pedagógico. O único pré-requisito no edital é graduação em pedagogia. Se você é graduado em pedagogia, você pode fazer. Não tem nenhum outro tipo de pré-requisito, entendeu? Se você é graduado em pedagogia, você tem os pré-requisitos, você atende os pré-requisitos para se candidatar à vaga de coordenador pedagógico. Só para coordenador, não é isso? Só para coordenador. Não tem vaga para anos iniciais. Não tem. O Estado já não abre, já tem um bom tempinho, né? Porque ele já está entregando a todos os municípios. Os professores que tem ainda são os residuais, daqueles bem antigos. Desde 2005 que já entregou para o município. Exatamente. Ainda existem alguns muito poucos, mas são aqueles professores já residuais que estão esperando só aposentar para ir extinguindo essas vagas aí. Muito obrigada. Boa noite, professor Alexandre. Oi, boa noite. É Maria Antônia que vos fala. Oi, Maria Antônia. Informar, assim, a professora, né, Maria do Carmo, que eu faço rede há muitos anos, né? E sim, quando o Estado começou a cobrar a questão da especialização de professor, eu fiz uma complementação específica, só que a complementação específica para professor, ela só é validada também se tiver o curso de pedagogia. É tanto que tem pessoas aí fazendo esses cursos de complementação e não estão entendendo ou sabendo que é necessário também o curso de pedagogia, ou seja, a licenciatura, né? A gente tem que ter os dois. Então, só foi para passar para dar essa informação mesmo. E perguntar ao professor o seguinte, quando ele falava com relação ao tempo, né, de um ano para mais um ano, esse tempo é relacionado à chamada ou é realmente quando o professor, no caso, passa, o coordenador, porque o REDAC é assim, né? 1 ano mais 1 ano. Antes era 2 mais 2. Não. Não, o REDA é o prazo de duração do contrato do REDA. Esse 1 ano do concurso é a validade do concurso. Então, assim, exatamente. Quando o concurso for homologado no dia 18 de abril, ele vale 1 ano. Ou seja, o Estado tem 1 ano para chamar o pessoal dali, né? A partir do momento que você é chamado, você vira servidor do Estado. Vai passar pelo teu estágio probatório de 3 anos e, passado o estágio probatório, você vira servidor efetivo do Estado. Só pode ser demitido através de processo administrativo ou, então, se você der um tiro em alguém dentro da escola. Fora isso, você não vai ser demitido, né? Processo administrativo. E esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 1 ano, mas esse prazo é referente à validade do concurso. É o prazo que o Estado pode usar o banco de aprovados para poder convocá-los. Após isso, o concurso acontece que a gente chama concurso caduca, e aí precisa ser chamado um novo concurso. Então, obrigada, professor. Boa noite. De nada. Professor, boa noite. Boa noite. Jaqueline. Fique à vontade, Jaqueline. Então, eu sou licenciada em Letras, Língua Portuguesa,
e fiz aquela faculdade de 1 ano, né? Eu acho que é a segunda graduação. Sim, E fiz em pedagogia. sim. Depois que eu vi esses conhecimentos interdisciplinares aí, eu acredito que eu faça para coordenador. E aí a dúvida é, essa minha faculdade, ela serve? Esse meu diploma? Se a faculdade ela emitiu um diploma para você, serve. Sim. Porque, assim, o que acontece? Em muitos lugares, muitas faculdades por aí, elas fazem a complementação pedagógica que é regulamentada através de uma resolução do MEC, resolução número 2, de 2019 agora, e em algumas faculdades, eles emitem um certificado, eles não te diplomam, mas se a faculdade ela emitir um diploma, é válido. Se for emitido um diploma, é válido sim, porque você é graduado em pedagogia. E o pré-requisito lá está claro, graduação em pedagogia. Se você tem um diploma de licenciada ou de bacharel em pedagogia, tranquilo, você atende o pré-requisito básico. Ok, obrigada. Ok? O pessoal perguntou qual o valor dos professores específicos. A gente não vai fazer para professor específico justamente por causa daquilo que eu falei. É muito complicado a gente ter um professor específico para cada área. Se a gente conseguisse um número razoável de alunos para uma disciplina em específico, a gente pode até ver. Mas, assim, digo por experiência que eu trabalho já há bastante tempo. É muito difícil a gente conseguir esse número mínimo de alunos. Então, por isso, a gente optou fazer para coordenador pedagógico, já era o grupo que a gente tinha, e tem muitas matérias que são comuns, entre elas aí que eu falei, igualdade racial e de gênero, e os conhecimentos gerais, perdão. Mais alguma pergunta, gente? O pedagogo de formação não tem coordenação pedagógica. Acredita que se implica na prova de títulos? Não. Se você é pedagogo, já é habilitado para ser coordenador pedagógico. Agora, você não tem especialização em coordenação pedagógica. Não tem problema. Após, no título, a prova de título pode ser qualquer pós da área de educação. Não necessariamente tem que ser uma pós em coordenação pedagógica, tá? Alguém estava falando quando eu me interrompi. Oi. Professor, boa noite. Aqui está falando a professora Ana Maria, tudo bem? Boa Oi, noite Ana Maria, tudo bem? Ô, professor, por gentileza, eu sou licenciado em letras. E aí eu gostaria de saber quais são as... Porque o senhor falou, tem uma brecha, né? Um dos espaços, já que a maioria é pedagogo. Mas o senhor falou sobre as questões específicas. Então, quais seriam essas questões específicas que nós, da parte específica, poderíamos estar? E qual seria o valor? O senhor já tem média e qual seria o dia? Não, é o que eu estou te falando. A gente tem, dos 20 encontros, a gente tem uma divisão de conhecimentos gerais, igualdade racial de gênero, conhecimentos específicos para a coordenação pedagógica. Sim. Conhecimentos gerais e igualdade racial de gênero, a gente tem lá a tabelinha com os dias e vocês conseguem ver. Mas a parte específica a gente não vai ter. A menos, um exemplo. Português. Temos lá 10 professores de português que querem fazer a parte específica. A gente tem como montar. Mas a gente tem que ver lá com o professor o dia e combinar. Mas, assim, menos de 10 alunos é muito difícil a gente montar, entendeu? Então, agora, assim, mas teria... Sim. Sim. Estou falando, eu estou aqui. Só vou botar nada para não cair a energia. Pronto. Quem ia perguntar? Não? Mais alguma pergunta, gente? Bom, se não temos mais perguntas, então eu vou concluir por aqui. Deixei os contatos aí, quem quiser participar, né, do nosso preparatório que começa, inclusive com essas questões, quais são os dias, tem possibilidade da gente montar turma específica, entre em contato lá pelo WhatsApp, se não conseguir pelo WhatsApp, pode falar comigo pessoalmente lá no privado, ou então pelo e-mail, não tem problema nenhum, tá bom? A Deus escreveu que nem todas as pessoas pardas acessam a reserva de vagas. Bom, se é pardo, não. Pardo é pardo.
Obviamente que existe a questão dos fenótipos, né? A questão dos fenótipos, a heteroidentificação é através dos fenótipos, né? São os traços físicos e tudo que identificam a pessoa preta ou parda, né? E a comissão é quem vai avaliar. Sinceramente, é porque tem gente que é loura, muito clara, com traços muito finos, que se identifica como parda. Nesse caso, pode ser que a comissão não acredite, mas não sabemos, né? Fica nesse... Por via das dúvidas, a pessoa que, embora se identifique como parda, mas não tenha muitos fenótipos de pardo, aconselho que não tente no pardo, né? Tenta vaga geral. Enfim, é isso. Bom, gente, mais alguma coisa? Não? De qualquer forma, estou à disposição. Oi. Professor, em relação a pagamento, em cartão, como é Pix, como é a forma de pagamento? Geralmente tem tudo, boleto, cartão, Pix, é tranquilo. Vocês conseguem ver diretamente lá pelo WhatsApp, conversar direitinho, tá bom? Eu não vi aqui. Okay. Boa noite. Boa noite. Eu não vi aqui qual é o número que a gente entra em contato para ter mais informação. Eu vou botar aqui novamente nos comentários 997140261. Esse é o WhatsApp lá do Polo. Aí vocês conseguem, ou então, gestar salvador@gmail.com. Ou ainda, esse daqui é o meu pessoal, tá? Todo mundo tem aí, não tem problema não. 71991345745. Tá bom? Não conseguiu lá falar com o Polo geralmente às vezes não atende à noite, tudo, mas vocês podem falar comigo diretamente. Geralmente eu só durmo de madrugada. Bom, domingo de manhã, 6 horas da manhã eu estou atendendo, estou respondendo. Às vezes 1 da manhã eu estou respondendo também, não tem problema nenhum. Tá bom? Gente, obrigado pela participação de vocês, pela paciência aí, 1h30 aí me ouvindo falar. Desejo a todos vocês sorte. Quero que lá no dia da posse vocês tirem aquela selfie assim, ó, tomando posse, assinando lá o termo, tá bom? Ele vai fazer outro grupo, a gente vai ter um outro grupo desse curso novo, tá? Mas o pessoal daqui, dessa turma que está encerrando, a gente ainda tem 2 aulas, tá? A gente tem 2 aulas ainda para concluir. Que a gente vai estar concluindo, depois eu vou combinar com vocês no grupo. 3. Tá bom? 3? Depois a gente 3. direitinho. Eu vou entrar em contato para saber o meu abatimento, viu? Que eu já sou velha. Palmira é velha de guerra. É velha de guerra. Gente, obrigado. Boa noite para vocês e vamos nos falando por aí, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite.